Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal CACD Inglês. Estudar vocabulário para as provas de inglês do CACD não é tarefa fácil. Como eu já mencionei aqui no canal, nos vídeos sobre como estudar vocabulário, você vai ver o link aqui. É preciso que o candidato domine as high frequency words e que depois o candidato siga estudando para dominar o máximo de low frequency words possível. No entanto, estudar vocabulário pensando só em adquirir palavras não é suficiente. A banca examinadora da prova discursiva de língua inglesa espera que os candidatos se expressem na sua produção escrita como os falantes nativos da língua inglesa se expressam. Ou seja, a banca examinadora tem a expectativa de que os candidatos façam uso, na sua produção escrita, de combinações convencionais de palavras, ou seja, das chamadas collocations. Nesse nosso vídeo de hoje, eu quero te mostrar como a banca examinadora da prova discursiva de fato cobra esses conhecimentos de collocations dos candidatos. E eu vou te mostrar erros de candidatos identificados pela banca, erros de collocation, recursos escritos pelos candidatos referentes a esses erros de collocation e respostas que a banca deu a esses recursos. E você vai ver, por meio da análise desses erros, desses recursos e das respostas a esses recursos, o peso que as collocations têm na prova discursiva de língua inglesa e como isso deve determinar a forma como você estuda vocabulário para essa prova. Agora, se você não sabe o que são collocations ou tem uma noção muito vaga a respeito desse conceito, eu vou deixar para você disponível aqui embaixo um link para o meu curso Collocation, Colligation and Corpora. Eu sugiro que você clique no link e dentro desse link clique na aba Material Demonstrativo. A primeira aula desse curso está disponível ali nessa aba gratuitamente. Então, ao assistir essa aula, você já vai ter uma noção um pouco mais aprofundada do que são collocations e, na verdade, do que são combinações convencionais de palavras. Bom, então eu vou começar dando alguns exemplos de erros cometidos por candidatos, erros de collocation que foram identificados pela banca examinadora e vou começar mostrando erros de 2015. Veja aí. É um erro que é referente a essa tarefa de 2015, é a tarefa da versão, ou seja, da tradução da língua portuguesa para a língua inglesa. Nesse ano de 2015, o texto era um trecho do Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, e um trecho desse texto dizia o seguinte: trazendo de países distantes nossas formas de convívio. E um candidato traduziu esse trechinho da seguinte forma: countries or conviviality forms. Você vê aí na linha 7 que a palavra forms está sublinhada e na margem esquerda da linha 7 tem o referente desconto em termos de pontuação. O candidato, na ocasião, interpôs um recurso e qual foi a resposta da banca ao recurso? Line 7. Forms does not collocate with conviviality, which requires no complement. Então, aqui, claramente, uma marcação de collocation e na tarefa da versão. O que o examinador sugeriu foi que forms não fosse utilizado, já que conviviality não requeria complemento. Vejamos mais um exemplo ainda da prova de 2015, mas agora de outras tarefas, não da tarefa da versão. Veja aí, o candidato escreveu: Thus, a stark account of times past is a... E aí continua o seu texto. Veja que stark está sublinhado e que tem um desconto de 1 ponto ali na margem direita dessa linha. E aí o candidato, na ocasião, interpôs recurso e a resposta da banca foi, linha 18, a combinação stark e account ainda não é considerada na norma culta uma colocação possível, indeferido. Claramente, outro erro de colocação, e aqui o examinador citando a norma culta. Mais um erro de 2015, o candidato escreveu:
They express one important factor. Aqui no caso nós temos dois erros, tem duas palavras sublinhadas. Vou comentar só o caso do factor. Você vê que está sublinhado e que tem um desconto aí na margem direita. O candidato interpôs recurso e o que respondeu a banca? Linha 18. A combinação entre express e factor fere as regras de colocação da língua inglesa indeferido. Mais um exemplo que eu quero te mostrar, também provas, todas as provas de 2015 por enquanto. O candidato escreveu, linha 29, tackle ideas that may provoke ethnic resentment or human rights violations. Então veja aí que provoke está sublinhado, foi a banca que sublinhou, e do lado direito a gente vê o desconto de 1 ponto. O candidato interpôs recurso e o que respondeu a banca? Linha 29. A combinação entre provoke e human rights violations fere as regras de colocação da língua inglesa indeferido. Um último exemplo que eu quero te mostrar, de 2015 ainda. Só selecionei alguns exemplos mesmo, mas na verdade são muitos os casos, muitos os erros de collocation. Nesse último exemplo, nós temos aí, linha 44, o candidato escreveu Through austere and independent methods. A banca, como você vê, sublinhou o austere e descontou lá na margem direita 1 ponto referente a esse erro. O candidato, na ocasião, interpôs recurso e eu vou te mostrar o recurso que o candidato apresentou. O candidato escreveu, linha 44, austere. Esta palavra está adequada ao contexto em que é empregada na composition. Segundo a definição do Macmillan, utilizou a definição e depois continuou. Ademais, austere methods é uma possibilidade de colocação na norma culta inglesa, havendo diversos exemplos dessa expressão. Por exemplo, their austere methods have influenced filmmakers from Argentina, da fonte The New York Times, e those films used their austere methods to depict people trapped by larger forces, a fonte National Public Radio. O que respondeu a banca examinadora? Linha 44, a combinação austere and methods não faz parte da colocação da norma culta, indeferido. Bom, guarda todos esses exemplos aí. Vamos agora para o ano de 2017. Vou te mostrar um erro também, cometido por um candidato em situação de prova, erro de collocation. No ano de 2017, a tarefa da versão, vou dar um outro exemplo de erros de collocation na tarefa da versão, era um trecho do Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro. E uma parte desse texto dizia: nesse campo de forças é que o Brasil se fez a si mesmo. Tão oposto ao projeto lusitano e tão surpreendente para os próprios brasileiros. Um candidato respondeu, solucionou esse trecho da seguinte forma. Linha 9, from the Portuguese project and very surprising for Brazilians themselves. Então veja aí que a banca examinadora sublinhou for e na margem direita há um desconto de meio ponto. O candidato interpôs recurso, escrevendo o seguinte, linha 9, o candidato foi penalizado pelo uso da preposição for na construção de very surprising for the Brazilians themselves. Essa preposição, no entanto, é uma strong collocation com surprising, segundo o Corpus of Contemporary American English, COCA, em que há, no mínimo, 100 ocorrências dessa collocation. Seguem exemplos do uso dessa estrutura em inglês. Aí o candidato colocou exemplos, na verdade não são exemplos, são amostras do próprio corpus. Número 1, a fonte é Fox. E aí você vê em letras maiúsculas o surprising for no meio aí do contexto. Número 2, fonte NBC. Você também vê aí em letras maiúsculas o surprising for sendo utilizado. Número 3, fonte USA Today. Você também vê em maiúsculas o surprising for sendo utilizado. Qual foi a resposta da banca a esse recurso? Linha 9, surprising for
mal aparece em corpora em geral, e quando o faz, raramente se trata de fonte confiável que siga os preceitos da norma culta. Indeferido. Guarda esse exemplo aí também. Vamos para o ano de 2019. Vou te mostrar um exemplo. Dessa vez não é de versão, é um exemplo de uma composition. Um candidato escreveu o seguinte trecho em uma composition do ano de 2019. Linha 9. Economic ways and the lack of democracy of such borderless and... E aí continua o seu texto. Veja que o examinador circulou lack of democracy e que na linha direita a gente vê um X. Isso é uma indicação de que ali tem um erro. E o erro é justamente essa combinação de palavras que o examinador não achou convencional. O candidato, nessa época, interpôs recurso, na ocasião, interpôs recurso, justamente dizendo que essa era uma combinação convencional de palavras, sim, inclusive citando fontes. Você vê aí uma parte do recurso. Na linha 9, a expressão lack of democracy é uma combinação de palavras convencional na língua inglesa. Não há erro de colocação, já que a combinação é idiomática. Há 41 ocorrências de lack of democracy no Corpus of Contemporary American English. Uma das amostras extraídas do corpus aí o candidato citou a amostra, cuja fonte era The New York Times. E aí, o candidato pediu a majoração da nota. Resposta da banca examinadora. Indeferido. Linha 9, indeferido. No período em questão, a escolha lexical para relacionar lack a democracy fere as regras de colocação da língua inglesa. Bom, depois de termos visto esses exemplos, esses poucos exemplos, na verdade, eu poderia ter selecionado muito mais exemplos para você, mas a quais conclusões a gente já consegue chegar vendo esses poucos exemplos? Quero destacar 6 conclusões. Em primeiro lugar, a banca examinadora da prova discursiva de língua inglesa cobra conhecimentos de combinações convencionais de palavras, de collocations aqui no caso, há muitos anos. Não é algo que é recente e também não é algo que acontecia no passado e hoje em dia não acontece mais. Como você viu, eu trouxe exemplos de 2015, 2017, 2019. Eu poderia ter trazido exemplos de antes de 2015. Essa é uma atuação de fato muito consistente da banca de cobrar esse tipo de conhecimento, de cobrar que o candidato se expresse de forma idiomática, que o candidato se expresse como um nativo se expressaria em termos de escolher combinações que de fato são convencionais de palavras. A segunda conclusão a qual nós podemos chegar com essa análise é o examinador não cobra conhecimentos de collocation só na tarefa da composition, que é o que muitos candidatos acreditam. O examinador cobra conhecimentos de collocation em todas as tarefas da prova discursiva de inglês. Como você viu aqui, eu trouxe exemplos, inclusive da tarefa da versão. Na tarefa da versão é muito importante se preocupar em produzir um texto que, além de ser fiel aos sentidos do texto-fonte, também seja idiomático na língua de chegada, ou seja, também é preciso se preocupar se as palavras que você está escolhendo ali na sua versão formam combinações convencionais. A terceira conclusão a qual nós podemos chegar é essa de que o examinador marca ou identifica erros de colocação de tipos variados. Muitos candidatos, pelo menos quando começam a treinar para as tarefas discursivas, acham que erro de colocação é erro com preposição, são erros relacionados à regência. Na verdade, a gente chama de erros de coligação de regência. Não é só preposição que o examinador marca em termos de erros de convencionalidade. Como você viu aqui nos exemplos, o examinador cobra conhecimentos de colocações nominais, colocações adjetivas, colocações verbais. Então, é preciso conhecer os diferentes tipos de collocation para que você consiga estudar com eficiência e se preparar para produzir textos idiomáticos. Quarta conclusão a qual podemos chegar. O examinador
conhece e utiliza os corpora na hora de fazer as correções das provas discursivas de inglês. A gente viu aqui numa das respostas do examinador a um dos recursos interpostos, o examinador mencionando isso. Tal combinação de palavras mal ocorre em corpora. O examinador conhece o COCA, conhece o BNC, conhece corpora e utiliza corpora nas correções das provas discursivas de inglês. Então, é importante que você também conheça os corpora, isso vai te ajudar tanto nos seus estudos de língua inglesa, quanto na hora de interpor recursos referentes à prova de língua inglesa de segunda fase. Quinta conclusão. Não basta encontrar uma, duas, três ocorrências de uma combinação de palavras no corpus para que você julgue que aquela combinação é convencional, pelo menos não da perspectiva da banca. A gente viu aqui vários exemplos de candidatos que encontraram aquelas combinações de palavras que eles utilizaram nas suas provas, em outros textos ou no próprio corpus, e a gente viu que a banca não aceitou, ou seja, a banca queria que aquilo fosse algo, que a combinação de palavras utilizada pelo candidato fosse de fato mais frequente, fosse mais convencional. Então eu faço esse alerta porque eu sei que cada vez mais candidatos estão utilizando corpora na sua preparação para a prova discursiva de inglês, mas é importante ter isso em mente. O fato de você encontrar algumas poucas ocorrências daquela colocação não quer dizer que ela é uma strong collocation, que ela seria necessariamente aceita pela banca examinadora. Sempre escolha aquelas colocações, aquelas combinações convencionais de palavras que são as mais frequentes. E a sexta e última conclusão é: o examinador espera encontrar combinações de palavras de fato frequentes, com alto nível de frequência, mas não em qualquer gênero. Você viu em várias respostas que o examinador deu aos recursos interpostos por candidatos que o examinador está procurando algo dentro da norma culta da língua inglesa. Então, não adianta encontrar resultados no corpus, no gênero news, ou seja, notícia, no gênero blog, no gênero web. Esses gêneros não correspondem necessariamente à norma culta da língua inglesa. Então, quando você estiver estudando, é importante que você faça suas buscas no gênero acadêmico, que é o gênero que mais se aproxima dessa expectativa que a banca tem de que você utilize combinações convencionais de palavra dentro da norma culta da língua inglesa. E o que todas essas conclusões significam para os seus estudos de vocabulário, para o CACD? Bom, em primeiríssimo lugar, essas conclusões todas deixam muito evidente que não há como estudar vocabulário para a prova de língua inglesa discursiva do CACD sem estudar collocations de forma sistemática. E é claro que para estudar collocations de forma sistemática é preciso saber estudar collocation para que seu estudo seja de fato eficiente. Então, nosso próximo vídeo aqui do canal CACD Inglês vai ser justamente sobre como estudar collocations. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal para eu saber que esse vídeo está chegando até você em particular e também para que você receba notificações a respeito dos próximos vídeos. E eu te aguardo no próximo vídeo aqui a respeito de como estudar collocations para a prova discursiva de inglês do CACD. Até lá!